Olá, querido amigo do nosso grupo de estudos do Apocalipse. É uma alegria muito grande. Ao todo, 21 lições falando sobre o livro do Apocalipse, estudando e aprendendo juntos sobre as verdades bíblicas que o Senhor deixou para preparar o nosso caminho e nos levar ao encontro com Jesus. Os segredos da palavra de Deus, se é que nós podemos dizer dessa forma, mas sim, porque no livro de Daniel é dito que essa verdade seria para o tempo do fim. E o livro do Apocalipse, na verdade, é a revelação do livro de Daniel. O mesmo anjo, o próprio Cristo, que deu as informações a Daniel em sua época. Daniel não consegue então entender e o anjo manda selar o livro, porque não é para aquele tempo, mas sim para o tempo do fim. Nós estamos vivendo essa época agora, então temos acesso ao livro do Apocalipse escrito por João na ilha de Patmos. O último livro da Bíblia, o último livro também a ser escrito e com informações importantes para todos aqueles que desejam adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui está a revelação do nosso Senhor Jesus, a fim de que a nossa adoração seja verdadeira, porque conhecendo as intenções do inimigo e suas artimanhas, nós poderemos nos desviar daquilo que desagrada a Deus e fazer o que agrada a Ele. Então, com muita alegria, nós chegamos à lição de número 21, a última lição desse estudo, pelo menos, e confesso que é uma vitória estarmos aqui fazendo esse estudo. Se você está acompanhando desde o começo, de repente você pode observar que há uma diferença na minha empolgação como pessoa que está dirigindo esse estudo. Até a lição 4 ou 5 eu ainda estava meio inseguro e a gente conversava um pouco mais recatado. Também fui tomado por uma sensação de desânimo, mas logo em seguida acontece uma virada então e a gente começa a entrar em alguns assuntos e uma visão um pouco diferente, porque há um detalhe, muitas vezes você pode olhar lá nas nossas visualizações, na página onde a gente está expondo o vídeo para não sobrecarregar, e não tem nem como enviar um vídeo tão grande para o seu celular. Então, eu entendi que a principal alvo desse estudo era eu mesmo. Precisava vencer esse desafio, iniciar esse trabalho e levá-lo até o final. Confesso que não é um estudo muito fácil, porque você entender e estudar com alguém é uma coisa. Agora você liderar um estudo e fazer, se permitir ser usado a fim de que outro compreenda o que está sendo estudado é algo muito difícil. Você precisa permitir realmente que o Espírito Santo trabalhe e precisa também ter coragem para dizer as coisas que Apocalipse revela, porque aqui estão situações, são reveladas aqui que desagradam muitas pessoas. Nós vimos que vivemos no período de escuridão. Quando você estuda o Apocalipse, você e Daniel, você entende a Idade Média, que é onde o conhecimento foi retirado da humanidade, e daí então vem esse monte de religião. As pessoas pensam que não há resposta para essas perguntas, mas há respostas para todas elas, porque temos tantas religiões diferentes. A resposta está aqui no livro de Daniel, no livro de Apocalipse. Quando nós vivemos a Idade Média, onde foi permitido que Satanás dominasse por 1260 anos, 1200 anos, então a humanidade foi submetida a uma falta de conhecimento. E a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela é enviada para o deserto, a mensagem. Deserto a gente viu que significa poucas pessoas. Então um grupo menor de pessoas mantendo viva e acesa essa palavra, que recentemente foi confirmada através dos manuscritos do Mar Morto. Então, se você tem dúvida sobre
A veracidade da Bíblia como palavra de Deus é o livro original que você tem na sua casa, não importa a denominação, tá? Temos que tomar cuidado com algumas versões de hoje, né? Que estão sendo criadas algumas versões, sim. O homem vai alterar isso no final dos tempos. Mas essa Bíblia que você tem aí, a Bíblia tradicional, na João Ferreira de Almeida, né? A King James, são os escritos originais. Então a gente tem acesso à palavra de Deus como ela realmente foi deixada para nós. Mas vamos ao estudo porque ele é um pouquinho longo, um pouco diferente do que eu pensei que a gente fosse terminar, né? Então o título é Felizes para Sempre. Eu já terminei um estudo de Apocalipse com outro grupo de pessoas, mas um estudo diferente desse que a gente está fazendo, e o final ele é bem diferente. Eu achei esse bastante interessante e talvez o Espírito Santo esteja nos orientando a terminar dessa forma aqui, porque o nosso grupo é um grupo que de repente está esperando esse fim para tomar a sua decisão. Se esse é o seu caso, você ainda não é batizado em nenhuma igreja, se você ainda não tomou essa decisão, mas seu coração bate forte, desejoso de tomar essa decisão, de repente esse estudo então é o ideal para você estar fazendo aqui conosco, né? Vamos falar com Deus, porque sem Ele nós não podemos e não temos como entender aquilo que Ele quer nos revelar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, reconhecemos que a verdadeira vitória aconteceu no ressuscitar do Seu Filho há 2000 anos atrás, Pai, quando Ele entregou a Sua vida a fim de que nós pudéssemos ser redimidos como seres humanos, como planeta, diante de todo o universo, diante de Ti, e mostrando a verdadeira face do mal. Mas também nos sentimos vitoriosos neste momento porque conseguimos chegar com todos os tropeços e dificuldades, estamos conseguindo chegar à conclusão desse livro que revela a Tua vontade e os acontecimentos que estão circundando a vida daqueles que querem realmente adorar-Te em espírito e em verdade. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus, revelando-nos a verdade e fazendo com que nós possamos ter o entendimento que o Senhor deseja, que não falemos apenas como homens, mas sejamos orientados pelo Teu Santo Espírito. Que os Teus santos anjos estejam nos acompanhando, nos protegendo sempre. E abençoa de uma forma especial cada pessoa que teve acesso a esses estudos e que acompanhou com carinho, com atenção, desejoso de aprender mais sobre Ti. Se for da Tua vontade, que nós possamos repeti-lo muito em breve, a fim de que possamos ter conversas mais soltas, porque a primeira vez que estudamos é muita tensão, é muita informação nova. E de repente, numa segunda etapa, a gente possa estar mais à vontade. E assim, então, aproveitarmos mais estes momentos maravilhosos. Obrigado por tudo, Pai, porque nos momentos que pensamos em desistir, o Senhor nos sustentou e fez com que continuássemos adiante. Nos momentos em que tudo parecia dar errado, em que os aparelhos não funcionavam, os cachorros começavam a brigar e latir no vizinho, o Senhor acalmou a tempestade e fez com que as coisas fluíssem. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que mesmo não tantas pessoas duvidando da Tua existência, o Senhor não nos abandona e vem nos sustentando e mantendo a ordem dentro do caos. Ajuda-nos a confiar mais em Ti. Dá-nos esse espírito de esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É maravilhoso podermos contar com este Deus, né? Que é um Deus que cuida de nós. E é por isso que nós temos essa condição de sermos felizes para sempre. Vamos ver o que o nosso comentário de introdução tem para nós hoje? Era uma vez. Assim começam várias histórias infantis. Nesses contos imaginários, conflitos e aventuras são narrados de forma romântica e ingênua. Após uma maldade praticada por um vilão, os heróis da história conseguem se livrar do problema
e de uma maneira inesperada. Sãos e salvos, um casal finalmente se une em casamento e a fábula termina com a frase "e foram felizes para sempre". Felizes para sempre. As narrativas para crianças são recontadas justamente por causa do anseio inerente ao ser humano de desfrutar uma felicidade sem fim. Contudo, infelizmente, isso não existe neste mundo. As crianças crescem e se desencantam ao descobrirem que o desfecho de cada fase da vida não é seguido por um felizes para sempre, né? Nesta última lição, você descobrirá que aqueles que permanecem em Cristo terão um final feliz. O Apocalipse é a única história que verdadeiramente termina com "eles foram felizes para sempre". Jesus Cristo garantiu esse desfecho com seu próprio sangue. Então, a introdução por si só já diz bastante coisa, né? Já nos deixa bem inteirado desse assunto. Quero chamar a sua atenção para essa parte onde diz que é inerente ao ser humano. Então nós fomos criados para a vida eterna, como vimos lá no início, né, no Éden. A humanidade é criada, Adão e Eva, o primeiro casal, para serem felizes e para viverem eternamente. Esse era o destino da humanidade, que foi mudado após a desobediência. Por isso é natural que nós nos identifiquemos com essas histórias que terminam com felizes para sempre, né? Então, essa narrativa. E quando a gente cresce, a gente tem que trabalhar, tem que sustentar nossos lares, as diferenças aparecem, o casal não se entende, o pai não se entende com o filho, e a vida não é tão fácil quanto parecia ser, né? Você sonha em ter seu lar, aí vem as contas a pagar, vem todas as dificuldades que o mundo apresenta, e não é tão fácil assim como parecia. Mas, sem o pecado, com a ausência do pecado, com a ausência do mal, isso será possível porque nós não teremos a ansiedade com relação ao dia seguinte, ao sustento e ao desenrolar de nossa família. E isso acontecerá onde, né? Qual é o lugar que Cristo está preparando para os salvos morarem eternamente? Apocalipse 21, versos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então aqui está dizendo que a terra será transformada na morada celestial, na morada de Deus, porque Deus morará com o homem, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então aqui tem o comentáriozinho abaixo da pergunta, né? Então o lugar onde nós vamos morar é na Nova Jerusalém, na nova terra onde tudo será transformado, tudo se fará novo. Cristo prometeu preparar um lugar para os seus seguidores, João 14, de 1 a 3. Esse lugar é chamado de Nova Jerusalém, a cidade santa, Apocalipse 3, 12, onde os salvos desfrutarão para todo sempre da alegria de estar na presença de Deus. Uma palavra que mexe muito com a gente é esse sempre, eternidade. Estamos tão ligados a uma vida de desgosto que parece que quando a gente pensa nessa palavra eternidade, o que eu vou fazer com a eternidade? De que me adianta? Quantas vezes a gente ouve a pessoa falar, o que adianta viver uma vida eterna? Nós já estamos tão acostumados ao sofrimento, a gente quer tanto acabar com esse sofrimento, que na verdade a gente se assusta quando há uma pessoa que tira, né, a sua própria vida. A gente fica assustado com isso. Mas nós fazemos isso o tempo todo conosco mesmo com relação à eternidade. A gente vive cometendo o ato de nos excluir da eternidade.
Vou evitar usar essa outra palavra que eu usei um pouco antes, aí, que é uma palavra que pode chamar a atenção no YouTube e a gente até perder o vídeo por causa dela, né? Entendendo-se como incentivo à prática de tal ato. Mas a gente vive se excluindo da vida eterna. A gente mesmo se sabota o tempo todo. Porque a gente não tem, em virtude de não ter um deleite nesta vida, a gente não tem uma visão completa do que é viver a eternidade. O que, que eu vou fazer com esse tempo todo, se 80 anos já são de sofrimento, já são difíceis? O que, que eu vou fazer com esse tempo todo? Né? Mas imagine uma vida eterna sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas, sem choro, sem morte, e podendo conhecer todos os segredos. Você vê reportagens, né? Cientistas descobrem coisas maravilhosas no universo, no cosmos, descobriram aí um vazio ao norte do, do, do espaço, uma área onde não há nada a ser identificado, mas tudo isso está sob o governo de um Deus que vai te dar a condição de conhecer cada milímetro do universo que hoje é impossível de ser alcançado pelo homem. Ir a Marte? Muito difícil, mas na eternidade isso seria uma coisa muito fácil, né? Então é tudo muito diferente. Os horizontes eles são infinitos, tão infinitos quanto a própria eternidade em si. E como nós vivemos para a morte, porque estamos sob a bandeira do pecado, não há condição de compreendermos isso, né? Então não adianta também eu ficar aqui falando sobre essa eternidade, tentando explicar para você algo que até eu mesmo não tenho ainda condição de, de assimilar, né? Então, a eternidade é algo muito grandioso. Vamos aqui à imagem que a gente tem da descrição feita pela própria Bíblia, da Nova Jerusalém. E até engraçado, no último estudo que eu fui descobrir para que servem essas setinhas aqui embaixo. Eu nunca tinha usado ela, mas a gente pode virar a figura sem mexer o telefone, olha. Que legal, né? Então aqui a gente vê a Cidade Santa, Nova Jerusalém, a Árvore da Vida, né? A base da cidade é feita pelas 12 tribos de Israel. Aí nós temos cada portão também que representa, aliás, a base são os apóstolos e cada portão dos 4 lados que representam as 12 tribos de Israel. Por isso que tem aquela relação de 144 mil, porque 12 vezes 12, 144. Então são todas as pessoas que foram alcançadas, tá? Pela pregação do Evangelho através dos 12 apóstolos, que iniciaram o trabalho após a morte e ressurreição de Jesus, né? Uma nova era, um novo tempo. E no tempo do Antigo Testamento, as pessoas alcançadas aí pelas tribos de Israel, como deveria ser, né? Então tá aí, né, o trono de Deus, tá? Então esse é o mistério também dos 144 mil. Tem tudo a ver com a Cidade Santa, com os alcançados pela mensagem do Evangelho, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, os que foram alcançados antes do tempo de Cristo e os que foram alcançados depois, através do trabalho feito por 12 tribos, que representavam o povo de Deus, e 12 apóstolos que iniciaram a igreja no tempo moderno, né, que foi fundada aí sob a pessoa de Pedro. Então, nós temos aqui essa visão também que nos ajuda a entender essa questão dos 144 mil, ok? Então, 144, 12 vezes 12, 144, e o 1000 que está à frente, que são milhares, é porque são os que foram alcançados, é apenas uma palavra simbólica. Pergunta número 2, quem ficará fora da Cidade Santa? Essa é a parte triste. Ninguém quer saber dessa parte ruim, né? Tá? Ninguém quer saber dessa parte ruim. A promessa de Deus, antes da gente falar de ficar de fora. João 14, de 1 a 3, diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tá? Então aqui
esse verso tem a ver também com a questão que nós já estudamos anteriormente do 1844, né? Do ano de 1844, quando Jesus passa para o trabalho do sumo sacerdote no céu. É esse preparar esse lugar que Jesus está falando aqui, João 14, de 1 a 3, que ele iniciaria o trabalho dele de julgamento, analisando os livros, né? Livro da vida, junto a Deus o Pai, nos justificando como nosso sacerdote, sumo sacerdote no reino dos céus, no tabernáculo de Deus no céu, que a gente já estudou também. Então é esse preparar lugar. Não é que Jesus está lá com uma colher de pedreiro fazendo casa, não. É porque ele está nos justificando diante do Pai. Através do seu sangue ele alcança o direito de nos justificar. Enquanto isso, nós estamos aqui na terra lutando. E aí vem Apocalipse 3,12, que diz também aqui: ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus. Olha só, estaremos no santuário de Deus como coluna. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Então, aquele que vencer será coluna no santuário de Deus. Ao vencedor, dar-se-á sentar-se no trono de Deus, né? Estará junto com Deus. Quem ficará de fora, então? Essa parte tem sido muito discutida nos meios, nas redes sociais, né? Não se pode dizer que ninguém vai ficar de fora. Realmente, Jesus morreu por todos. Mas Apocalipse 22, verso 15 diz o seguinte: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem ama e pratica a mentira está de fora do reino dos céus. Interessante é que ninguém gosta quando se refere a ficar de fora do céu. Mas a lista de coisas que podem fazer a gente perder o direito ao céu é muito grande. Vamos dar uma olhada nesse comentário aqui, da pergunta 2. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas só habitará na cidade santa aquele que crer em Jesus, como está lá em João 3,18. Tá? Aqui é João 3,18. Quem crer não é julgado. Porque quando você crê em Jesus, o sangue dele estará te representando. Então não é você que é julgado. Né? Como se Jesus falasse assim: julguem a mim e não a ele, porque ele está sobre a minha proteção. Né? Então quem crê não será julgado. Jesus já foi julgado, né? Já passou pela morte por nós. Quem rejeitar Cristo, né? Quem rejeitar Cristo não terá seu nome escrito no livro da vida. Vamos ver Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Durante os eventos finais, antes da volta de Cristo, aqueles que se submetem à falsa adoração não receberão o selo de Deus. Assinalados com a marca da besta, serão condenados pelas próprias transgressões. Então, por mais que a pessoa pense que às vezes está fazendo a vontade de Deus, ele está transgredindo os princípios morais de Deus, né? E assim indo contra o caráter de Deus. E se você fere esse princípio moral, automaticamente você está do outro lado, porque não tem como servir a dois senhores. Então, a obra salva? Não. Mas aqueles que estão sendo justificados e amparados no sangue do Cordeiro mudam a sua atitude, passam a viver uma vida diferente, como a gente vai ver nas perguntas lá no final. A nossa vida é transformada segundo a semelhança e a aparência de Jesus. Vamos lá, vamos em frente. A desobediência voluntária à lei de Deus caracteriza aqueles que não entrarão no céu. Apocalipse 21:8, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Então, Apocalipse 3, verso 8, diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Então irão adorar a besta aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida. E a gente tem que achar um meio como isso acontece. Como é que o meu nome é escrito no livro da vida? Qual a condição essencial para que alguém possa entrar na cidade santa? João 3, de 3 a 5. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, transformação. Jesus aqui estava numa conversa com Nicodemos, um homem adulto que procurou se esconder e conversar com Jesus e saber como é que faria para entrar no céu, para herdar o reino, a vida eterna. E Jesus então responde para ele que seria necessário o homem nascer de novo. Aí Nicodemos entra com aquela conversinha fiada, e sendo irônico, dizendo que como pode um homem já adulto voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Né? E Jesus então repete: em verdade te digo, quem não nascer, aí ele explica melhor, né? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está falando sobre o batismo. Aquele que não nascer da água, né? E do Espírito Santo, que nós vamos ver, Jesus foi batizado em água por João Batista e o Espírito Santo se apresentou sobre ele, e a mesma coisa acontece conosco. Lembrando que João Batista já batizava preparando o caminho e pregando o evangelho, preparando o caminho para Jesus, para que o povo hebreu pudesse então receber o Cristo como Salvador. Então João Batista estava ali preparando tudo aquilo, como já havia sido dito anteriormente pelo anjo, né? No início lá dos evangelhos a gente vê isso. E Jesus então vai como uma pessoa simples, como um hebreu a ser batizado. Precisava passar por essa situação. Mas vamos ver isso também mais à frente. É que dá vontade da gente falar todas as coisas de uma vez só, né? Nascer do Espírito se refere à conversão realizada por Cristo por intermédio do Espírito Santo, quando nos entregamos a Ele. Há mudança de vida. A nossa vida muda quando a gente se entrega a Jesus. Nascer da água se refere ao batismo. Assim como Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão, esse novo nascimento leva o cristão à experiência de estar em Cristo Jesus. Uma estreita relação pessoal que deve existir entre o cristão e Jesus. Significa mais do que depender de Deus ou ser um seguidor nominal. Implica em uma união diária, perseverante e viva com Jesus. Mateus 24, verso 13 e Romanos 8:1 diz isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Enquanto Jesus está já no céu, após a vinda de Jesus, nós estamos aqui lutando e temos que ser perseverantes. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há punição para você. Eu não estou me recordando agora se a gente leu aqui esse comentário da pergunta 3, né? Quem entrará na cidade santa? Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Não tínhamos lido não, tá? Então, quem entrará na cidade santa? Aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí então terão o direito. Então precisamos de Jesus para estar no céu. Não são as nossas boas obras, não é a nossa caridade, não é o nosso esforço, não é a nossa ligação direta com Deus. Precisamos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Somente ele pode te dar essa passagem. Ele é a ponte, ele é a ligação. Somente através dele, né? E tem mais esse comentário que ele traz mais outros textos para nós.
Não temas as coisas que tens de sofrer. Quase que a gente pula uma pergunta muito importante. As pessoas pregam prosperidade. Aqui está dizendo em Apocalipse 2, verso 10, que a gente não tem que temer o que a gente vai sofrer. Então vai haver sofrimento. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Aqui não está dizendo que os seguidores de Jesus não sofrerão nas mãos de Satanás. Para ser dispostos à prova. Olha, Jesus vai permitir que Satanás nos prove. E teremos tribulação de 10 dias. Aí vem o final da frase, né, do versículo 10. Porém, né, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus também diz em determinado momento que aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la. Aquele que perder para Cristo vai ganhá-la. Né? Olha que interessante. Nós não temos poder de nos salvar, mas podemos ser salvos se nos entregarmos a Jesus, perder para Ele, né? Porque lutar contra Cristo, né? Apesar de a história de Jacó, né, que lutou com Jesus e teve um nome mudado por Israel. Às vezes a nossa luta também é pessoal, né? Nós não podemos brigar com Jesus a favor de Satanás. Lembra que Jacó estava, na verdade, com medo de ser atacado pelo irmão que poderia não tê-lo perdoado. Então empreende uma batalha com o primeiro que ele encontra na frente dele. Para quebrar um galho, o anjo, né, provavelmente estava de posse de uma espada. Aí então significava que ele poderia perder a vida. E ele queria poder se redimir, então lutou em função da remissão, porque ele queria chegar até o irmão. Então não era uma luta a favor de Satanás, né, contra Cristo, mas sim para garantir o direito de se encontrar com o próprio Cristo. São as nossas batalhas diárias que nos transformam de Jacó para Israel. Apocalipse 15, 2 também diz o seguinte: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que nós já estudamos lá atrás também, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, louvando, né? Então, o mar de vidro é totalmente diferente, né, da situação que se encontravam. Daí nós ficamos então com essa sensação, né, de que o mar de vidro, porque a gente não vai mais se afundar, não vai mais mergulhar, né? O mar representa povos, então essa confusão, a Babilônia em que o mundo vive, e tudo vai estar então estabilizado, né? Como se fosse algo nesse sentido, né? Apocalipse 22, verso 7, que está aí no final: então entrarão pelos portais eternos e terão acesso à árvore da vida, né? O finalzinho do nosso comentário aí na pergunta 3, e também aí Apocalipse 22, verso 7 diz assim, ó: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, guardar os ensinamentos de Jesus, as orientações que Deus nos deixou para que nós pudéssemos alcançar o direito à vida eterna, né? Vamos adiante, vamos à questão número 5, tá? Que ações precisam acontecer antes de alguém ser batizado? Nós falamos aqui sobre o batismo, né, sobre o batismo do próprio Jesus, mas algumas coisas têm que acontecer para que a gente seja batizado. Talvez você ainda não tenha tomado a sua decisão porque sente-se confuso em meio a essa decisão. Porque parece que as pessoas às vezes acreditam que estão passando pelo batismo para a igreja, né? Mas na verdade é para testemunho, né, de todo o universo, ou para testemunho das pessoas, né? O batismo é o nosso testemunho. Então, algumas ações precisam acontecer antes de que isso se torne uma realidade. E talvez por não sabermos dessas ações, a gente não toma a nossa decisão. Atos 2, 37, verso 38 diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa situação aqui no livro de Atos
Pedro estava conversando com o povo, se eu não me engano, de Éfeso, e o que acontece? Eles haviam sido batizados por um grupo não de apóstolos, né, mas vamos dizer assim, evangelistas, né, no termo mais moderno aqui. E eles haviam sido batizados. E Pedro então pergunta que batismo eles tinham recebido. E essas pessoas então disseram que receberam o batismo de João, né, em nome de João. Quando Pedro então explica que eles deveriam se batizar em nome de Jesus, eles se sentem como que tendo cometido algo errado, né? Como se eles não tivessem direito ao reino. Então a simbologia vem toda na parte seguinte, né, onde Pedro dá a resposta. E eles falam assim, então o que nós vamos fazer, já que a gente está no caminho que não é o caminho que deveríamos estar? Apesar de que João fez aquele trabalho todo antes de Jesus. Mas aqueles apóstolos que haviam saído lá do meio de João não estavam apresentando Jesus, mas sim João Batista. E havia uma controvérsia no meio dessa situação toda. Então Pedro vai dar uma resposta, né, onde uma coisa simples poderia ser feita. Arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, já que eles haviam sido batizados em nome de João, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. O mais interessante é que então os apóstolos batizam aqueles homens de novo, e eles recebem então o batismo do Espírito Santo para testemunho, para que todos ali, acho que é Éfeso mesmo, pudessem crer no que Pedro estava pregando. Esses homens então recebem ali o dom de línguas e o poder de cura. Eles recebem os dons do Espírito Santo ali numa ênfase muito grande, para que testemunhasse, assim como Deus testemunhou o batismo de Jesus através do Espírito Santo com o aparecimento da pomba. Nessa situação aqui, o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo junto com o batismo das águas, né, resultou no poder então de cura, do dom de línguas, e todos creram que estavam então salvos. Então nós também precisamos acreditar que estamos salvos, né? Acreditar na validade do batismo e saber em nome de quem estamos sendo batizados, né? E para quem. O batismo só deve ser ministrado àquele que passou pela experiência do arrependimento, crendo em Jesus como Salvador e Senhor. Como o batismo implica uma decisão consciente, o batismo infantil não encontra respaldo bíblico e contradiz a orientação divina quanto a essa decisão tão importante. A pessoa tem que ter maturidade, consciência para fazer a escolha, porque desde o princípio foi uma questão de escolha. Adão e Eva escolheram pecar. E agora a gente tem que escolher ser salvo. Uma criança não tem consciência para fazer essa escolha, né? Dependendo da maturidade, isso deve ser estudado por quem está orientando nos estudos, pelos pastores que são que ministram suas igrejas, então ali em conjunto com os pais, e dependendo da adoração da criança ou da idade que ela se encontra ou da condição de tomar decisões, é claro que cada caso é um caso, mas no geral não adianta. Um bebê, por exemplo, a salvação do bebê está ligada aos pais que estão ali educando e criando aquela criança e dando a ela a condição. Mas chega um momento em que a escolha deixa de ser dela. Tá? E isso, se a gente for fazer um estudo profundo de psicologia, até mesmo baseado na psicologia do mundo, a gente vai encontrar aí uma divisão, né, de onde a criança começa a tomar suas próprias decisões, já com entendimento de vida, a partir dos 7 anos de idade. Então até os 7 anos é a responsabilidade dos pais mostrarem o caminho, né? E apresentar essa criança a Jesus e a Deus na igreja em que ele professa a sua fé, né? Então essa é uma situação importante, né? O que precisa acontecer para ser batizado é o arrependimento. Mas arrepender de quê, mano? Eu não tenho pecado. Do que eu vou me arrepender? Todos somos pecadores. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Destituídos estamos da glória de Deus. Então, nós temos que nos arrepender porque nós nascemos no pecado. Nosso planeta é um planeta que está ligado ao pecado.
E é isso que a gente tem que se arrepender. Senhor, eu quero fazer parte da nova vida, da nova terra, da nova Jerusalém, daquilo que o Senhor tem preparado por nós, para nós. E para fazer parte disso eu tenho que tomar uma decisão. Tenho que estar ao lado de Cristo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Dos meus pecados como ser humano. Toda a humanidade está sob a bandeira do pecado. A não ser aqueles que decidiram estar ao lado de Cristo. O que o batismo de Cristo pode nos ensinar sobre essa cerimônia tão importante? Mateus 3, 13 a 17. Vamos lá. Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão. Já até falamos um pouquinho sobre o batismo de Jesus, né? A fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, olha bem, hein, João reconhecendo a autoridade de Cristo. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, e batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha que coisa linda, Deus confirma, ainda se ouve a voz, todas as pessoas que estavam ao redor ali de João Batista, de Jesus, ouviram a pronúncia de Deus, né? Então, o que o batismo de Jesus pode nos ensinar sobre essa cerimônia tão importante? Jesus foi até João Batista para ser batizado por imersão, a fim de cumprir a profecia de Daniel 9, 24 a 27 e nos dar o exemplo. Tá? Essa é a resposta correta, a gente pode até passar pelas duas, né? Seguintes. O significado da palavra batismo é submergir. Batizar é submergir, o mesmo que descer completamente embaixo d'água, né? Como é que um submarino submerge? Afundando na água. O batismo de Jesus foi praticado por imersão. Esse é o modelo aprovado por Deus. O Pai aprovou ao dizer, este é meu filho amado em quem me comprazo. Em Mateus 3,17 nós acabamos de ler. O Filho aprovou, pois disse a João Batista que o fazia como exemplo, cumprindo toda a justiça. O Espírito Santo aprovou a descer como pomba sobre Jesus, que saía das águas. Mateus 3,16 nós lemos também. A Bíblia demonstra que, na época dos apóstolos, os cristãos eram batizados como Jesus havia ordenado. Lá em Atos 8, 26 a 40 está escrito, né, essa ordenança. A gente pode dar uma olhadinha lá rapidinho. Vamos dar uma olhadinha nesse Atos 8, 26 a 40. Atos 8, 26 a 40. Filipe e o eunuco. Na verdade, essa passagem eu tinha separado ela mais para o final, né? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul do caminho e desce de Jerusalém a Gaza, onde se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então ele já estudava a Bíblia, né? O Antigo Testamento, porque ele tinha isso. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe ouviu ler o profeta, viu que ele estava lendo o profeta Isaías, e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? Né? Como ele não era criado com a descendência hebreia, desde criança sendo ensinado nos caminhos, ele não tinha compreensão daquilo que ele estava lendo por completo. Entende? Às vezes a gente
tem uma descendência, não foi criado numa religião, não conhece muito da Bíblia, mas a gente e não consegue entender. Os hebreus que Jesus encontrava, o povo judeu, todas aquelas pessoas já tinham tido um contato, eram descendentes de Israel e desde criança eram ensinados no caminho. Lembra Jesus quando foi até a sinagoga, quando criança, ainda discutia como adulto, porque Maria, sua mãe, fazia a parte dela em casa e ensinou a Jesus todas as coisas. Jesus teve que viver como homem, morrer como homem. Então Maria teve um papel fundamental na educação de Cristo. E a educação foi tamanha, apesar da dedicação dele também, nós não podemos tirar esse mérito, né? esse crédito de Jesus, porque ele estava ligado ao Pai através da oração, era oração contínua, mas a educação dada por seus pais também valeram muito. Até que certo ponto ele tomou uma decisão e, claro, se desligou, como a gente vê aquela discussão ali entre Maria preocupada com ele e ele dizendo que estava na casa do pai, né? Então a gente vê isso. E pessoas que não têm essa ligação com Deus, ela não tem como estudar e entender, precisa que alguém ensine. É isso que essa passagem aqui de Filipe e Eunuco, o Espírito Santo está nos mostrando. Então eles estavam ali, Filipe explicou tudo o que estava acontecendo, né? A gente pode ir um pouquinho mais para frente. E então ele entendeu, o eunuco entendeu o que o livro, o profeta Isaías estava dizendo. Né? Então ele explica ali sobre o sacrifício e tal. E entendendo isso tudo, ele então, no verso 34, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho, foram chegando perto de certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Aí Filipe fala então, no verso 37 aí: é lícito se você crê de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Né? Então está aqui para nós essa situação aqui do Atos 8, 26, né? O que o batismo de Cristo pode nos ensinar sobre a cerimônia tão importante? Como ela deve ser feita? O batismo do próprio Jesus dá exemplo de como deve ser feito, né? Que não é de qualquer maneira, mas há uma maneira específica. E você vai entender aqui um pouquinho mais à frente o porquê disso, tá? O que simboliza o verdadeiro batismo cristão? Romanos 6, 24. Então, Romanos 6, 24 diz o seguinte: fomos, pois, sepultados, está na hora de entender por que o batismo é por imersão. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, através do batismo, somos sepultados com Cristo. Quem é sepultado com o pé para fora? A mão fica fora do túmulo quando é sepultado? Então, se eu estou dentro de um sepulcro, eu fui coberto, todo coberto. Quando a pessoa é sepultada, ela é colocada toda dentro do túmulo. E se eu fui sepultado pelo batismo, todo o meu corpo foi coberto pela água, simbolizando esse momento da morte. E também o lavar, porque nesse tempo que acontecia, quando chegavam as visitas na casa das pessoas, eles cediam alimento e ao mesmo tempo o servo vinha lavar os pés, né, e lavar as mãos. Os judeus principalmente tinham uma cerimônia muito severa com relação a lavar as mãos para se alimentar. Mas havia também a cerimônia do lava-pés, aquilo tudo que aconteceu lá na Santa Ceia era um rito de quando as pessoas se encontravam ou recebiam visita na casa delas, né? Então vamos continuar ali, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado, aí você está saindo da água, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Submergiu na água, entrou na sepultura como Cristo entrou na sepultura dele, tomou parte da morte de Cristo para si, a morte de Cristo tornou parte da nossa vida. E assim como ele ressuscitou, nós saímos da água como símbolo da ressurreição também. Nascemos agora.
E se nascemos, estamos em novidade de vida, temos uma vida totalmente diferente da que levávamos antes. Né? Então, fomos, pois, sepultados com ele, né, na morte pelo batismo, como está dizendo o verso que está descrito aí abaixo da pergunta, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Tá? Paulo apresenta nesse verso o profundo significado do batismo. A imersão representa a morte da pessoa para o pecado do modo tão completo como foi a morte de Cristo. O batismo deve assinalar o fim da velha forma de vida, então você precisa estar desejoso de ter uma nova vida para passar pelo batismo. Não é se batizar apenas como simbologia de que me entreguei a Jesus, mas continuo mantendo o meu padrão de vida do mesmo jeito. É o início da nova, né? O fim da velha vida e início da nova. Assim, depois de haver sido simbolicamente sepultado nas águas para o pecado, a pessoa experimenta uma ressurreição com Jesus para uma nova vida. Né? E aí acho que a gente já deixou bem explicado esse simbolismo todo do batismo. Que convite feito ao apóstolo Paulo representa a urgência quanto à decisão de ser batizados. Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Paulo pergunta, né? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O exemplo de Paulo nos mostra que não deve haver demora em se tomar uma decisão de entrega completa a Cristo. Então, a partir do momento que você estudou, conheceu a verdade, está ciente de que existe um Deus Criador, um Cristo Salvador e o Espírito Santo como nosso auxílio, como nosso amparo, como nosso orientador nos dias de hoje, nós então esperamos o quê para vivermos uma vida de comunhão com Deus? Quando nós não tomamos essa decisão, o que nós estamos pedindo é para Deus esperar. Né? E daí Deus espera. Mas enquanto Deus espera, a nossa salvação não está garantida. Né? O que dizer dos doentes que estão no hospital, que estão morrendo? É uma entrega diferente, eles podem receber o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa pode se decidir no último fôlego de vida, e aí é uma situação que diz respeito a ela e a Deus. Né? E a gente não tem como saber a vida de cada um. Né? Cada decisão é uma decisão diferente. E aí então a gente entraria na situação que a gente acabou de ler, que seria lá com Filipe e o eunuco, né? Eu tinha separado aqui que seguindo eles o caminho, né? Lá do verso 8, capítulo 8 de Atos 36 a 38, que diz, né? Eles estavam seguindo no caminho, chegando em certo lugar onde havia água, quer dizer, o eunuco estava estudando, queria entender, então ele chegou aonde tinha água, já havia entendido tudo, e ele, então o que me impede de ser batizado? Né? Vejam bem que interessante, né? Nesse período aqui a gente tinha a pregação do Evangelho, havia sido aberta a todos os povos, né? A pregação do Evangelho para o mundo inteiro, né? Sai daquela situação ali do povo Israel ser o único eleito, né? Para a pregação do Evangelho. Então agora poderíamos ter o Evangelho difundido a todos os povos, nações e línguas de uma forma diferenciada, né? Recebendo o poder do Espírito Santo. Eu, você, todos nós, ao aceitarmos Jesus e passarmos pelas águas, nos tornamos um servo de Deus e pregador do Evangelho. Né? É isso que a gente está tentando dizer aqui. Então, nós passamos a ter uma responsabilidade para com Cristo, a fim de salvar outras pessoas. Né? Então, temos que pregar. Filipe foi lá, então, o que eu ia dizer era o seguinte, aqui o eunuco ele é um etíope, né, da Etiópia, né, país na época pagão e uma nação pagã, e ele então estuda, né, conhece sobre Jesus e estuda sobre Jesus, sobre o Antigo Testamento, né, o que ele tinha lá na época, que era a Bíblia da época,
O que demonstra também que ele era uma pessoa muito inteligente e rica, porque não era barato se ter cópias, né, da palavra de Deus. Era caro. E ele tinha investido nisso. Vejam bem que interessante, né? Então ali o Espírito Santo então encaminha Filipe até ele justamente porque ele estava buscando de todo o coração. Ele queria conhecer a verdade, ele estava estudando a palavra. Precisava de auxílio e Deus então manda esse auxílio até ele e ele é batizado então. E isso deve ocorrer na nossa vida também, atualmente. Hoje nós temos a Bíblia em versões baratas, até Bíblias de doações em várias denominações. Se você chegar, você vai encontrar, né? Pelo menos na igreja adventista a gente tem essa prática. Se você chegar, a igreja vai ter lá a Bíblia que ela pode te dar. Se você não tem condição de ter uma Bíblia ou gostaria de ganhar uma Bíblia, você pode se dirigir a uma igreja adventista em horários de culto, procurar o que a gente chama de diretor do ministério pessoal e pedir uma Bíblia, e você vai ganhar uma Bíblia. Claro que não é uma Bíblia, né? Aquelas Bíblias todas ilustradas, mas tem todas as mensagens, todas as orientações, tem estudos bíblicos no final. É uma Bíblia simples, né? Uma capa simples, daquela pretinha, mas você vai ter a Bíblia se for o seu desejo. E você pode então estar estudando a palavra de Deus aí, se você não tem a condição de adquirir uma Bíblia ou não sabe como adquirir. Às vezes o que a gente vê na livraria e em lojas são materiais preparados para faturar, né? Então são materiais caros, né? E a gente não tem muitas vezes a condição financeira de estar adquirindo isso, né? Então a igreja adventista tem essa prática. Em qualquer igreja adventista que você encontrar, você solicitar uma Bíblia de presente lá, você vai ganhar uma Bíblia, tá ok? Então você pode falar que um irmão falou que se eu chegasse aqui e pedisse uma Bíblia, vocês me dariam uma Bíblia de presente. Eu quero uma Bíblia, tá? Você fica à vontade para fazer isso em qualquer igreja adventista que tiver na sua cidade. Que promessa o livro do Apocalipse assegura àquele que experimenta a verdadeira conversão em Cristo? Veja bem, a pergunta termina com duas palavras importantes. Primeira, verdadeira. Segunda, Cristo. Então, um Cristo, um Salvador, um Filho de Deus. Estava com ele na criação. E verdadeiro. Não adianta ser uma conversão para o mundo apenas, mas o seu coração não está verdadeiramente convertido. Então, que promessa o livro faz? Assegura aquele que experimenta a verdadeira conversão. Precisamos passar por essa conversão. Apocalipse 21, verso 3 e 4. Vamos lá na nossa Bíblia. Se você tem um celular também, você pode baixar essa Bíblia aqui, tá? Chamada Bíblia Online. Tem várias versões, né? Apocalipse 21, verso 3 e 4. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Veja bem, nós estamos vivendo as primeiras coisas. E essas primeiras coisas não são muito boas, né, da gente estar. Nós estamos num mundo mau. Mas quando esse primeiro momento passar, tudo será diferente. Imagine você, o único povo no mundo que conheceu o mal, que foi um povo que viveu num planeta que foi palco de demonstração do poder da maldade, do poder de não confiar em Deus. Quanto sofrimento colocado sobre a humanidade. Seres humanos matando seres humanos, guerras, covardias. Né? Quanta coisa aconteceu neste planeta. E esse planeta terá o entendimento, então, de um Deus criador, de uma forma como
não se tem palavras para explicar. Primeiro, pelo fato de ter entregue e ter tomado parte no exército de Satanás, quando entregamos o mundo a Satanás. E segundo, pelo fato de sermos perdoados, mesmo não merecendo esse perdão. Incrível isso, né? Incrível. Então seremos pessoas que nós teremos assim, como criaturas, uma proximidade com Deus fora do normal. Não dá para a gente explicar porque a gente será colocado numa posição, né? É como um filho que às vezes não entende a repreensão do pai, mas quando ele se torna pai, ele passa a entender o que o pai queria dizer para ele. Quem não vive essa experiência? Então eu acho que a melhor forma da gente entender essa convivência com Deus após essa primeira terra, né, após passar esse momento, é de um pai que tenta educar o seu filho e seu filho se rebela contra ele porque não entende a educação que o pai quer dar para ele. Mas a partir do momento que ele se torna pai, ele deixa de ser o filho e passa a ser o pai. Não que a gente vá tomar o lugar de Deus, mas veja bem, a Bíblia diz que nós vamos sentar no trono de Deus e vamos governar com ele. Nós acabamos de ler aqui um pouco antes que o tabernáculo de Deus agora está com os homens e o próprio Deus está na terra com os homens, governando todo o universo. Tomaremos parte nesse governo porque teremos um laço com Deus diferente de tudo que existiu até agora, até o dia do retorno de Jesus. E por isso, para muitas pessoas, é difícil entender essa mensagem, porque já se colocaram tão distantes que é o endurecimento do coração que a palavra de Deus diz. Estarão tão duros que o Espírito Santo não terá como trabalhar esse coração. E eles não entenderão, e zombarão, e perseguirão, porque Satanás já os enredou. É o pecado da iniquidade, endurecidos ao ponto de não compreender mais a mensagem, de não acreditar em nada do que a palavra de Deus diz. E muitas pessoas vivem muito próximas disso, e muitos outros você vê nas redes sociais já estão nessa condição, onde o máximo que eles conseguem com relação à palavra de Deus é rir e fazer chacota. E outros estão com o coração endurecidos defendendo a palavra de Deus. Se acham não só com a autoridade que foi dada por Cristo, mas se acham o próprio Cristo. Tem a expressão do mal no seu olhar, no franzir das suas testas, quando defendem a palavra de Deus. Mas não é assim, né? A gente encontra na Bíblia, agora não me lembro a passagem, o próprio Jesus entregou Satanás nas mãos de Deus quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Jesus, em outro período, não foi quando ele estava encarnado, nascido como criança, mas Jesus, na pessoa do próprio Cristo, né, lutando com Satanás. É uma passagem muito interessante, essa passagem da Bíblia, mas é muito longa, não dá para a gente falar dela agora, mas é muito interessante. E há até um atraso, né, na chegada do anjo, porque ele estava contendendo contra Satanás. Mas aí diz que Jesus não proferiu, não condenou, mas entregou Satanás nas mãos de Deus, o próprio Cristo. E tem pessoas achando que podem ser maior do que isso, né? Em outro lugar, na Bíblia, diz que aquele que deseja ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui na terra. E as pessoas querem ser os maiores aqui na terra, para ser também maior no reino dos céus. Como ser representante de Deus empunhando uma espada para causar o mal àquele que não aceita a palavra? Aí as pessoas tomam a mesma posição do período de Inquisição que eles mesmos condenam.
Mas vamos encerrar lendo o nosso último comentário, senão eu vou entrar em outros assuntos que nos levarão a outros lugares que deverão estar reservados para outros momentos para que a gente possa se encontrar de novo. Deus fez uma série de promessas àqueles que aceitam a salvação oferecida por Ele. Além de estarem com Deus para sempre, como eu já falei, terão o direito de comer da árvore da vida, como está lá em Apocalipse 2, verso 7, 22, verso 2, né? Que significa receber vida eterna. Quando Adão e Eva pecaram, Deus retirou o acesso deles à árvore da vida, por isso eles passaram a envelhecer e morrer. Né? Porque Deus sabia que a vida agora seria complicada. E o salário do pecado é a morte. Então perdeu-se o acesso à árvore da vida. Né? Outra promessa que é que os salvos se sentarão no trono de Deus e farão parte do governo do universo. Também acabei de dizer isso. Isso é comprovado lá em Apocalipse 3, verso 21, 20, verso 4. Um privilégio que Lúcifer quis conquistar por meio da rebelião e mentira. Né? Conforme está lá em Isaías 14, 13. Tudo isso será concedido aos servos verdadeiros, aqueles que são fiéis a Deus. Veja bem, a gente não sabe como nasceu esse pecado no coração de Lúcifer, né? Pelo afastamento de Deus. Né? Deixou de olhar para Deus e passou a olhar para outras coisas, talvez para o plano da criação da terra. Né? Quando a gente vê aqui que teremos o privilégio de governar com Deus, a gente vê que tudo que Lúcifer quis foi governar no lugar de Deus. Né? Talvez quando Deus tenha... Eu estou colocando aqui talvez porque isso não é claro, a Bíblia não diz isso, né? Eu estou colocando aqui uma visão pessoal que é até perigosa. Apocalipse se encerra dizendo que a gente não tem que acrescentar nem retirar nada, mas o entendimento também nos é dado. Então talvez quando Deus teve o plano de criação de um planeta tão maravilhoso, né, em dar o homem ali a prova de que Deus era tão bom que dava a liberdade de escolha, colocando a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal à disposição do homem, né? Então representando a liberdade de escolha. Isso afrontava também, né, os desígnios de Satanás, porque Satanás alegava que Deus era o quê? Tirano, né? Que não dava o poder de escolha, que a pessoa tinha que fazer dedicar adoração a ele, né, ao próprio Deus. E Satanás então tem o desejo de tomar essa adoração para si. Nós já estudamos isso um pouco em outras lições. E tudo aquilo que Satanás então tentou usurpar para si vai ser concedido à humanidade devido a todo esse trabalho que nós tivemos aqui nesse planeta de nos mantermos ligados a Jesus. Né? Então, que a gente possa estar encerrando esse momento, mas com a certeza de que nós estaremos buscando compreender cada vez mais. Agradecemos a cada um que participou desses 21 estudos. Uma vitória, me sinto vitorioso hoje por estar aqui com você na sua companhia, podendo fazer esse estudo. E agradeço demais a Deus, demais às pessoas que foram inspiradas a estar fazendo esse estudo, aqueles que estão no grupo lá, né? Nós temos uma pessoa que foi inspirada por Deus a nos colocar nessas condições, não fui eu que decidi fazer esse estudo com vocês. Deus trabalha de forma misteriosa. Então nós tivemos, eu e um amigo, nós tivemos o conhecimento, né? Não vou aqui explanar nomes, porque nós temos outras pessoas que não estão no grupo do WhatsApp. Mas o nosso grande amigo, né? Ele sentiu esse desejo no coração, me convidou para estar aqui com vocês discutindo. Aprendi tanto quanto cada um possa ter aprendido. Ainda tenho muitas dúvidas também, tem muita coisa para a gente estudar, mas tudo isso foi feito com uma bênção especial, a fim de que nós pudéssemos vencer a nós mesmos, as nossas próprias dificuldades, e estarmos aqui encerrando agora esse estudo.
Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar dispostos a receber, né, essa orientação do Espírito Santo. Procure na internet, pesquise aí, de preferência, se você puder estar aí acompanhando através do trabalho da Novo Tempo, procure estudar a profecia de 2.300 tardes e manhãs, assistir alguns programas da Novo Tempo, né? Pesquisa no YouTube, Novo Tempo, 2.300 tardes e manhãs, e você então vai ter acesso aí a muita coisa do que diz respeito ao que nós estudamos. E quando você ver esses programas que falam sobre 2.300 tardes e manhãs, você vai ver que o seu entendimento através desse pequeno estudo com um grupo de pessoas leigas, né? Que você está falando aqui com uma pessoa igual a você, talvez com uma formação acadêmica abaixo da sua, mas o seu entendimento a respeito dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs vai ser muito mais amplo em função desse simples estudo que nós fizemos aqui, com pessoas simples, com pessoas humildes, com pessoas que prestaram atenção e buscaram aprender. Só posso agradecer a Deus mais uma vez e pedir que Deus te abençoe. Pai, rogamos que o Senhor abençoe imensamente a vida de cada um que teve acesso a esses estudos e estiveram conosco. Obrigado por nos conceder o privilégio de podermos abrir a Tua palavra e estudarmos aqui em conjunto. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos concede como nação de podermos ainda estudarmos também a Tua palavra de maneira livre e aberta. Perdoa-nos se em algum momento ofendemos alguém e apaga de nossas mentes aquilo que não agrada a Ti, que ficou mais ligado ao homem do que à Tua vontade, porque não somos apenas espírito, estamos sim na presença do Teu Santo Espírito, mas também temos muito de nossa criação, da nossa educação, dos princípios que foram nos dados quando crianças, como jovens, na sociedade em que vivemos, na influência dos programas de televisão e de tudo aquilo que lemos e acompanhamos pelo mundo, crenças que muitas vezes parecem coisas pessoais, mas na verdade tudo que é pessoal também está ligado ao relacionamento contigo. E isso influencia também na nossa maneira de falar, de expor as coisas e até no pensamento. Mas que nós possamos ter mantido a ligação contigo, a ligação necessária para a realização desse trabalho. Abençoe as pessoas que o Senhor já vem abençoando, que foram inspiradas a realizar esse trabalho. Obrigado por esta oportunidade e pela força que nos destes para chegarmos aqui. Que possamos nos encontrar muito em breve com um novo estudo e que possamos estar juntos, sempre lembrando que o Senhor está acima de todos nós, que o Teu Filho morreu para nos salvar, que o Teu Espírito está aqui para nos auxiliar, os Teus poderosos anjos estão ao nosso redor para nos proteger. E aquilo que ainda nos falta, ajuda-nos a alcançar, pois nós sabemos que só conseguiremos contigo. Abençoe cada lar que estiver ouvindo esta oração e que milagres aconteçam em nossas vidas, não apenas para o nosso bem, mas para a comprovação e para a crença daqueles que ainda têm dúvida. Que o Senhor esteja sempre conosco, abençoando, abençoando sempre, 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 em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, em breve nós possamos estar aí fazendo um outro estudo. De repente podemos fazer um estudo sobre como estudar a Bíblia, né? De uma maneira mais simples, né? Um estudo mais simples até, entendendo aí um pouco da palavra de Deus, o que ela tem para nos dizer e como compreendê-la, como os princípios básicos que regem o estudo da palavra de Deus. Fiquem com Deus e que a gente possa estar juntos muito em breve.